Olá, boa noite. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Alexandre. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Bem, Bem-vindos. Tudo jóia. Aqui mais um colega chegando agora. Boa noite, Hércules. Bem-vindo. Então, gente, meu nome é Gabriel Veloso. Eu sou um dos professores da Exchange e a Rosângela fez um convite para que eu pudesse vir e dar essa aula hoje aqui para vocês. Eu vi a sua mensagem aqui, Hércules. Obrigado. A gente hoje vai estar dando uma olhada em algumas questões que são questões do LinguSkill, que é como foi anunciado, né? É uma aula de resolução de exercícios do LinguSkill. E, claro, se onde houver necessidade, caso alguém tenha alguma dúvida, a gente vai fazer uma revisão sobre esse ponto específico. A prova do LinguSkill, ela tem... Os formatos de perguntas não são iguais a todas as outras provas que a Cambridge oferece. Algumas perguntas são do mesmo tipo de formato e outras não são. Então, por exemplo, quando eu falo formato de pergunta, eu digo no sentido de, né, uma múltipla escolha ou uma pergunta que tenha lacunas. Às vezes você não tem nenhuma opção e você mesmo tem que escrever a palavra, ou às vezes você tem as opções embaixo. Então, a gente selecionou aqui para essa aula alguns formatos de perguntas que caem na prova, que caem no LinguSkill. E então tem alguns exercícios que são diretamente do LinguSkill mesmo, da Cambridge, e eu vou passar por cada um desses exercícios, nós vamos fazer a resolução deles juntos aqui. Vocês vão ter um tempo para poder pensar um pouco em cada uma dessas questões, e aí depois eu corrijo elas com vocês. Boa noite, Tamires, bem-vinda. Boa noite. Então, basicamente, essa é a ideia da aula hoje. A gente vai fazer essa resolução desses exercícios e uma revisão onde houver algum tipo de dúvida. Por enquanto, alguma pergunta? Alguma dúvida em relação a alguma coisa? Tranquilo, professor. Ok. Então, deixa eu compartilhar a tela com vocês para vocês poderem ver a apresentação. Então, só um momento. Até poder abrir isso daqui. Então, share screen. E às vezes o computador fica um pouco lento. Pronto, perfeito. Share. Quando aparecer para vocês, vocês poderiam, por favor, me confirmar que vocês estão vendo a tela? Perfeito, já está aparecendo, sim. Ótimo, excelente. Tranquilo, vamos em frente, então. Como eu falei, né, uma resolução de exercícios do LinguSkill, não todos os tipos de perguntas que nós temos no exame, mas alguns deles, e a revisão onde houver qualquer tipo de dúvida. Então, temos aqui esse primeiro exercício. Então, primeiramente, a ideia é explicar o que é esse tipo de pergunta, né? Nesse caso, são diálogos tradicionais, não tem ilustrações para poder ajudar, e tem que escolher uma das três opções que tem disponíveis abaixo. Então, eu vou dar para vocês um momentinho para vocês poderem ler a pergunta.
escolherem qual é a resposta, aí eu pergunto geral e corrijo. E a gente vai seguir esse mesmo padrão para todas as questões. Tudo bem? Então, vamos lá. Beleza. Pergunta aqui. Ah, ok. Opa, volta. Pronto, perdão. Quando todo mundo tiver terminado, pode, por favor, me avisar? Ok, professor. Ok, ok. Bom, vamos em frente então. Temos aqui o texto, né? Peter, Paul called. He wants to go to the movies after work tonight. He wants you to go too. Please phone him back before 6 p.m. Mary. Então, aqui no caso, a resposta correta é Paul should phone Mary back. Porque o Peter é quem está recebendo a mensagem. A Mary que está enviando a mensagem. Será que isso está certo? O que vocês acham? Eu teria colocado a C, dando a entender que o Paul queria ir junto com o Peter. E por que você acha isso? Porque ali ele fala, he wants you to go to. Ele gostaria que você fosse também, né? Então o Paul ligou e o Paul está dizendo que ele quer ir para o filme junto com o Peter, já que o Peter está indo. Então, na verdade, ele tem que, o Paul teria que ligar de volta ou o Peter teria que ligar de volta? Porque ele fala, please phone him back before 6 p.m. Quem que vai fazer essa ligação? Opa. Seria o Peter fazendo a ligação de volta, não é isso? A Mary pedindo para o Peter fazer a ligação? Exatamente. O Paul ligou, então tá pedindo para o Peter ligar de volta para o Paul. Então quem vai fazer a ligação é o Peter, não o Paul. E aí, no caso, quem marcou de encontrar às 6 é a Mary e o Peter. E o Paul gostaria de ir junto. So Paul would like Peter to go with him. He wants you to go too. Eu não consegui ver quem foi que disse isso. Perdão, só escutei. Mas é isso. Paul would like Peter to go with him. Quem combinou de encontrar às 6 foi a Mary e o Peter. He wants you to go too. Paul quer que o Peter vá junto. Letra C é a correta.
Quem foi que falou aqui primeiro? Foi o Hércules. Correto, Hércules, letra C. Letra C mesmo, né? Isso. Tudo certo? Certo. Vamos para a próxima, então. Deixa eu fechar aqui. Pronto. Aqui ainda está dentro da mesma ideia. E aí peço desculpa aqui pelo R, que aqui são 2 R's, não um R só. Choose the correct response. Então, nós temos uma sentença e o que seria a resposta para esta sentença. Então, por exemplo, sorry, I can't help you today. Qual que seria a resposta para essa pergunta? Ou para essa sentença, no caso? Don't worry, né? Todo mundo concorda? Ou mais fácil, alguém discorda? Vamos abrir aqui. Don't worry. Don't worry, don't worry, exatamente. Sorry, I can't help you today. Don't worry. It's okay. Don't ask, you don't forget não fazem sentido nesse caso. What does your sister look like? Qual das 3 opções seria correta aqui nesse caso? Aqui já tem uma resposta, 2. Sim, Concordo com o correto. Hércules. Certinho, she looks like my mother. É interessante porque às vezes quando você tem um verbo, uma palavra junto, não sempre, pode mudar de significado quando eles estão juntos, né? Então, no caso, look, ver. Like, gostar. Look like, parecer. Importante prestar atenção com esse tipo de coisa. Um exemplo interessante que eu costumo usar em relação a isso é get on. É muito utilizado, por exemplo, no aeroporto. Let's get on the plane. Se você parar para pensar sobre os dois separadamente, on é sobre. Aquela famosa frase, the book is on the table, sobre a mesa. Get é no sentido de ir ou pegar, mas nesse caso seria ir. Então, get on daria a ideia de que seria sobre o avião e não dentro dele. Aí tem um comediante americano que faz uma piada, que quando dizem para ele, os funcionários da empresa, please, let's get on the plane, ele diz, no, I'm going in the plane with you guys. Eu vou dentro do avião junto com vocês. Então, às vezes tem essa coisa que modifica bastante o significado. Então, what does your sister look like? She looks like my mother. Vamos agora seguir para o próximo. Aqui já é um tipo um pouco diferente de pergunta, né? São tarefas mais curtas, ainda sem nenhum tipo de ilustração, mas onde você tem essa lacuna. É o chamado gap sentence. E aí você tem 3 opções para poder escolher. No caso, 3 opções de verbo. Então eu vou dar mais um momentinho para vocês resolverem as 2 sentenças, e aí eu corrijo. Temos já uma resposta aqui.
Todo mundo terminou? Vamos lá, então. Temos aqui, the train to Paris, not the car. No caso, o Hércules está correto na resposta que ele deu. They took the train to Paris, not the car. Took sendo o passado do verbo take, um verbo irregular, por isso que ele é tão diferenciado. Take the train, take the bus. Correto, muito bom. Went não dá por causa do the train e o put, mesma coisa. Went sendo o passado do verbo go. E o put é um verbo irregular interessante, porque ele é igual nas três formas. No infinitivo, no passado e no passado particípio. Put, put, put. Vamos para a próxima. She's staying in Mumbai till the end of the week. Staying é a opção correta. E aí o Hércules mais uma vez acertou, muito bem. Esse in, digamos, é o segredo nessa sentença. Não dá para dizer visiting in Mumbai, nem traveling in Mumbai. Traveling in Mumbai até faria sentido, mas a gente sempre precisa prestar atenção no contexto. Não somente no que vem antes, mas também no que vem depois. E esse contexto vai ajudar a conseguir escolher qual é a opção correta. Então, she's staying in Mumbai till the end of the week. Ok? Mais uma vez, mantendo esse tipo de pergunta, que são as perguntas que têm lacunas, só que agora um pouquinho mais complicado. Nós temos um pequeno texto, na verdade, né, com 5 lacunas, e essas opções, para cada uma dessas lacunas, nós temos 3 opções diferentes para da onde escolher, né? Então, vou dar para vocês um tempinho um pouquinho maior para vocês poderem resolver isso. Vocês podem tanto escrever no chat ou falar em voz alta, sem problema. Vamos lá. Eu só não entendi o formato, professor. Não teria que ter 5 opções aí? 5 colunas aí com palavras? Eu não sei se está aparecendo para você tudo na tela, então. Porque aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. E aí, para cada uma das 5 lacunas, você tem 3 opções diferentes. Por exemplo, a lacuna número 1, você tem as opções look, see e watch. É uma dessas 3 opções que você vai escolher. Para a lacuna 2, does, starts e opens. E assim por diante. Ah, tá, entendi. Entendi agora. Perfeito. Seria o terceiro? Qual o número primeiro? É o número 3. Each day at 12 p.m. a zoo worker talks about a different one of animal. Aí seria o 3. One of animal. É uma das 3 opções que você tem, né? Na lacuna número 3, você pode colocar one, kind ou thing. Aí uma dessas 3 opções é que é a correta. Ah, tá.
Eu já recebi uma aqui. Só mais um pouquinho e a gente parte para a correção. Todo mundo terminou? Vamos seguir em frente, então, com a correção. You and your family can. As opções eram look, see e watch. No caso, a opção correta seria look. You and your family can look at more than 12,000 animals at City Zoo. E aí, o segredo dessa resposta é a preposição at. Não dá para você dizer see at ou watch at. No inglês isso se chama collocation. Tem certas preposições ou certas palavras que encaixam umas com as outras e não encaixam com outras opções. No Brasil a gente costuma falar, isso pede aquilo, né? Essa palavra pede uma preposição ou pede alguma outra coisa. É a mesma ideia, eles chamam de collocation. Então, no caso, look at. Segundo, the zoo opens at 10 a.m. A hora que o zoológico abre. Each day at 12 p.m., a zoo worker talks about a different kind of animal. E aqui o different é com 2 Fs. O corretor ortográfico não está me ajudando hoje. Different kind of animal. As opções eram one e thing. Que ele está falando sobre um tipo diferente de animal, sobre o qual o funcionário fala a cada dia diferente, ao meio-dia. Então, por isso aqui não é one e não é thing. Of animal. Kind of animal. You can now buy tickets for the zoo on our website. Então, você pode comprar ingressos, bilhetes, tickets para o zoológico no nosso site. E aí tem o for the zoo. Que aí é simplesmente uma questão de preposição. We think we are the best zoo in the world. É o melhor do mundo. As outras opções realmente não fazem muito sentido neste caso específico. Ok? Vamos seguir em frente, então. Pronto. Aí agora já é um pouquinho mais diferente. Como que é aqui nesse caso? Nós temos o que se chama Extended Reading. Você vai encontrar textos que são um pouco mais extensos do que o normal. Então, por exemplo, deixa eu descer aqui. E é chamado de extenso, mas aqui são os 2 Extended Reading. Mas dá para ver que não é muito longo também, né? É uma coisa relativamente curta. É só porque, em comparação às outras questões que a gente viu aqui, por exemplo, realmente é uma coisa muito mais curta. Certo? Então, o que nós vamos fazer aqui no caso? Você tem o pequeno texto, que é
o chamado extended, um pouco maior, apesar de ainda ser pequeno. E aqui na lateral, você tem a questão em si. Julia Ecclestone says the book The Sheep Pig is. E aí você tem 3 opções. O que é esse livro? It's a funny book about animals, good for people who like animals, or the best book about animals. Então, basicamente a gente chama de interpretação de texto. Não é muito difícil. Então, esse tipo de questão. Então, nós vamos ler o texto e vamos escolher uma dessas 3 opções, que é o que a Julia fala sobre o livro. Ok? Vamos lá. Aqui temos uma resposta. Só um pouco mais. Ok, então, todo mundo terminou? Vamos lá, então. Best book for 7-year-olds. Julia Ecclestone chooses her favorites. The option, The Sheep Pig by Dick King Smith. This is a story about Babe. Babe is a pig. He lives on a farm. In the story, Babe looks after sheep, like a dog. This book is great for children who love animals. E a opção correta, a maior parte de vocês acertaram. A funny book about animals. Não pode ser good for people who like animals, porque people é muito generalizado e envolve, obviamente, adultos. E ela diz especificamente, the book is great for children who love animals, para crianças. Em nenhum momento ela fala sobre ser melhor ou pior. E você tem um porquinho agindo como se fosse um cachorro. Então, isso é divertido. Ok? Vamos para a próxima. Deixa eu só puxar isso para cá. Perfeito. Aqui, seguimos a mesma ideia. Ainda tem a Julie Ecclestone voltando para poder participar com a gente. E agora ela está falando sobre o livro Charlie and the Chocolate Factory. Então, o que ela diz sobre esse livro? Qual é a audiência, qual é o público para esse livro? Então, vamos lá.
Já temos uma resposta. Ok. Então, aqui a resposta correta, a maior parte de vocês também acertou. Children and adults. Que ela fala lá no final. Children will love the story and adults too. Chocolate é só parte do tema. E boys é a pegadinha. Bem, é bom prestar atenção com pegadinha. Sempre tem uma pegadinha ou outra. Então começa falando sobre a boy. This book is about a boy. E aqui tá the book Charlie is for. Essa é que tá a grande questão. Se fosse falar the book is about, aí a resposta já seria diferente. Então, a palavra-chave é o for aqui. Resposta children and adults. Beleza. Vamos lá. Voltamos com a Júlia. Agora sobre o livro UG. Já temos uma resposta. Mais uma. Ok. Então, what does Julia say about UG? O que ela fala sobre esse livro específico? He makes her children laugh. He's different to children today. He likes answering people's questions. Então, UG é o personagem, além de ser o nome do livro. Então, o personagem faz com que as crianças dela fiquem felizes e sorriam. Na verdade, laugh mais no sentido de gargalhar do que simplesmente dar um sorriso. Então, he makes her children laugh. Aí, as duas coisas interessantes é que aqui nós temos duas contradições, dois antônimos, por assim se dizer, né? He's different to children today. E aí nós temos no texto he's like children today. Então, na verdade, ele é parecido com as crianças hoje e não diferente. Lembra que lá no começo a gente falou que look like era no sentido de parecer? O like sozinho também pode ter esse mesmo significado, de parecer. Só que o look like é no sentido de algo que você consegue enxergar. Você consegue ver. Por isso tem essa ênfase do look. Quando você tem o like sozinho, nesse caso, ele pode ser em relação a qualquer coisa. Mas no geral é mais o comportamento do que simplesmente o visual, né? E he likes answering people's questions. Na verdade é o contrário, né? He likes asking people questions. He likes asking questions. Okay? All right.
Ok. Next. Antes de eu continuar aqui, até o momento, teve alguma dúvida de vocabulário, alguma dúvida em relação a alguma resposta, alguma dúvida em relação a ao formato de alguma dessas questões, alguma coisa que vocês gostariam de falar, de perguntar em relação a qualquer coisa pelas quais a gente já passou até o momento? Como é a primeira vez que eu estou tendo contato com esse tipo de questão do LinguaSkill, eu fiquei Sim, bastante confuso naquele lá que eu questionei, assim, para mim não ficou claro na prova qual que eu deveria escolher, porque o número 1 ele tem 3 opções, o número 2 tem 3 opções, então em cada um dos itens você tem uma opção correta, e aí tem que ter um para você escolher no final, né? Aí tem que ter exatamente. uma sequência, aí vai ter uma opção lá na hora para marcar um X, é isso, né? Na verdade, é porque aqui não está, digamos, com a mesma interface do que a prova, né? Se eu não me engano, vou voltar lá, Hércules, só um momento. Se eu não me engano, nessa parte que tem as lacunas, quando você clica em cada lacuna, aparecem as opções embaixo. Então, não ficam todas as opções ao mesmo tempo na tela. Aí, quando você escolhe a opção correta, dentre as opções que estão disponíveis, e aí, quando você clica na próxima lacuna, porque ele é todo feito no computador, né, o LinguaSkill, ele é todo online, quando você clica na próxima lacuna, as opções mudam embaixo da tela. Perfeito. Então, aí É você não vai tipo ter esse cada tipo de coisa. alternativa, então. Aham. A gente adaptou aqui para poder ficar mais fácil para vocês poderem olhar. Mas cada vez que você clica na lacuna aparece, não fica tudo ao mesmo tempo. Deixa eu só, então, voltar aqui, que o Hércules mencionou que neste texto tinha uma palavra com a qual ele teve dificuldade. Você pode me dizer qual a palavra é, Hércules, por favor? Trousers. Ok. Trousers, exato, correto. Trousers é calça. Digamos que trousers é o que é utilizado na Inglaterra, é o inglês britânico, né? O inglês americano seria pants. P-A-N-T-S. P-A-N-T-S, exato. Pants e jeans. No caso, jeans é um tipo de trousers ou de pants. Aí, uma curiosidade para deixar em aberto, vocês conhecem uma marca de jeans famosa? Começa com L. Alguém se arriscaria a falar no áudio como se pronuncia Li? essa... Não, é uma palavra um pouco mais comprida, tem até um apóstrofo assim na palavra. Eu acho que é Leves. Isso, perfeito. Leves. Acho que todo mundo aqui no Brasil fala leves, né? Algum de vocês, por acaso, é... mas eu já ouvi falar em leves, não sei. Algum de vocês pronuncia leves de uma maneira diferente? Ou todo mundo fala leves? Ou se alguém falar diferente, avisa. Se ninguém falar nada, é porque todo mundo fala igual. Primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, eu fui trabalhar lá, foi em 2006, e eu cheguei numa loja e fui comprar. Falei, preciso ter uma jeans da Levi's, né? Nunca tive antes, agora vou comprar aqui original, acho que é a Levi's que criou os jeans. E eu cheguei lá, entrei na loja e perguntei, né? Do you have Levi's jeans? E a pessoa, what? Jeans, what? What jeans? Eu, Levi's. E comecei a explicar que era uma marca, brand, era uma marca de calça jeans. Não, não temos aqui não. Eu, como não tem? Olha aqui a calça aqui. Aí eu fui lá, chamei o vendedor no canto, apontei para a calça aqui. Ah, Levi's. Nossa Levi. senhora, a vergonha que eu fiquei naquele momento. Então, para você ver como é que é, né? Não é Levi's, é Levi's. Falou jeans, imediatamente eu lembrei disso. Levi's. Só uma curiosidade aí. Aliás, uma outra curiosidade seria
uma marca esportiva famosa que faz camisa para time de futebol, tem tênis para corrida, que tem um slogan chamado Just Do It. Vocês sabem que marca é essa? A Nike, não é? Nike. Mais uma vez, se alguém aqui pronunciar Nike de alguma maneira diferente, fala. Se ninguém falar nada, eu vou partir do pressuposto que todo mundo fala Nike. Mesmo lugar, mesma história, basicamente. Eu entrei na loja, fui buscar um tênis, perguntei, do you have Nike running shoes? What? Igualzinho. E não sabia simplesmente o que eu estava falando. Depois de muito insistir de ir lá mostrar o tênis. Ah, Nike! Nike! Completamente. Para eles é como se fosse duas palavras, como se fossem duas palavras completamente diferentes. Uma é tipo N-A-I-K-E-E, Nike, e outra N-A com acento I-K, Nike. Duas coisas completamente diferentes. Tipo Mike, né? Mike Tyson, só que com N. Bom, é isso. Então, trousers é a versão britânica, pants é a versão americana. Vamos continuar. Ok. So, Mr. Gum and the Biscuit Billionaire, by Andy Stanton. E aqui, Julia says the book Charlie and the Chocolate Factory. Eu acho que nós tivemos um problema técnico aqui, hein? Acho que nós tivemos um problema. Tô falando que o PowerPoint não tá me ajudando hoje. Bom, nesse caso, então, nós vamos deixar esse slide para lá. Vamos partir para o próximo. Finn Family Moonman Troll. A pergunta é, what does Julia say about the book Finn Family Moonman Troll? Muito parecido com uma das perguntas anteriores. Então, temos aqui o texto e as três opções. Vou dar para vocês mais uma vez um momentinho para vocês poderem dar uma olhada. E aí vocês colocam suas respostas no chat ou então podem falar. Vamos lá. Ok, já tivemos duas respostas. Ok. Vamos então à resposta correta. As três respostas que vieram estão corretas. Children in every country love it. Que é diretamente relacionado à última frase do texto. This book is a children's favorite all over the world. Aí só por curiosidade, troll, que vem daí, que vem na internet falando dos trolls, esse tipo de coisa. É como se fosse um pé grande mítico lá da Escandinávia. Esse livro originalmente ele é sueco e tem uma série, vários livros com o mesmo tema. Foi o primeiro a ser traduzido para o inglês. Ok? Children in every country love it. This book is a children's favorite all over the world.
Alguma dúvida em relação a vocabulário aqui? Tudo certo? Ok. Vamos seguir em frente, então. Esse já é o final. Qual Por isso que eu favorite? perguntei de novo. Perdão. Sim, diga. Qual favorite? Eu não lembro de ter esse U depois do O. Favorite. Eu achava que era. Essa é outra questão interessante. Vou dar um exemplo. Algum de vocês conhece Pink Floyd? Sim. Tem uma música de um disco famoso chamado The Dark Side of the Moon, que se chama Any Color You Like. E se você parar para ver, Any Color You Like, o color tá com U. É exatamente igual aí, é o favorite com U e o color com U. E tem lugares onde o color está escrito sem U. E tem lugares onde o favorite também está escrito sem U. Aí, mais uma vez, é igual a questão de trousers e pants. Favorite e color com U é a versão britânica. Não digo nem versão, né? Mas é o inglês britânico. E favorite e color sem U seria o inglês americano. Legal. Um outro exemplo interessante sobre isso, vocês conhecem a palavra realize? Alguém não conhece a palavra realize? Realize não é no sentido de realizar, é o que se chama falso cognato, né? Que é uma palavra que é quase idêntica ao português, mas que tem um significado completamente diferente. Realize é no sentido de você, ao mesmo tempo, entender e perceber uma coisa, como se fosse uma compreensão mais profunda. Quando a ficha cai, é uma tradução muito boa isso, essa ideia de a ficha cai. He realized alguma coisa, a ficha caiu para ele sobre alguma coisa específica. O realize, nos Estados Unidos, ele é escrito com Z. Realize, igual no português. Já na Inglaterra, no inglês britânico, realize é escrito com S. Então, esse tipo de diferenciação acontece com muita frequência entre as duas, como que eu posso dizer? Entre os dois tipos, né? As variações. Então, o favorite com U é o britânico. Como essas questões foram tiradas do LinguaSkill, o LinguaSkill é da Cambridge, então ele tem uma abordagem muito mais do inglês britânico do que do inglês americano. Obviamente que não é somente isso. Então, na parte de listening, por exemplo, você pode ter pessoas que estão conversando que têm ou sotaques diferentes, um americano conversando com um britânico, ou dois americanos ou dois britânicos. Geralmente, a parte escrita, ela é sempre escrita no inglês britânico. Beleza. Tranquilo. Só então para dar uma olhadinha de novo, eu não lembro quem foi que mencionou que não tinha tido contato com isso antes, e também acho que, não sei se vocês já tiveram contato com o LinguaSkill antes, algum de vocês chegou a fazer o LinguaSkill alguma vez antes, já? Eu não. Ninguém, né? Então, só para poder voltar um pouco atrás, para falar um pouquinho mais sobre o formato de cada uma dessas perguntas, né? Então, aqui nós temos os chamados diálogos sociais, onde você tem um texto curto e você tem 3 opções diferentes. Então, esse é um tipo de formato. E aqui, no caso, a gente está mexendo só com reading, né? Não chegou a passar pelo listening, até por causa da nossa limitação de tempo. Então, esse é um formato. Tem, se eu não me engano, são acho que 6 ou 7 formatos. Nesse momento, agora, eu não lembro o número ao certo. Mas não dava tempo de poder passar por todos eles com calma. Aqui, mais uma vez, Social Dialogues, a diferença é que ao invés de ser um texto bem pequeno, como é esse caso, já é somente uma sentença e depois as 3 opções. Aqui também são 3 opções. Então já ainda é Social Dialogue, mas já é um pouco diferente.
Aí a gente passa, então, para o terceiro tipo. Aí já muda com um pouco mais de propriedade, por assim se dizer, né? Deixa de ser somente tipos diferentes de diálogos sociais para passar para uma coisa mais, digamos, técnica. Não está pensando em diálogo, pode ser um texto maior, pode ser simplesmente uma frase, mas o foco aqui é a questão das lacunas. Então, tem a lacuna e você pode escolher uma dessas 3 opções diferentes. E aí, como eu comentei mais cedo, na prova, porque a prova toda é online, né? Ela é toda feita no computador. Embaixo você tem os números das questões, você vai clicando para passar uma questão para outra. Então, aí você clica na lacuna e vão aparecer mais ou menos como está aqui. Vocês conseguem ver o cursor na tela? Sim. Uhum. Ok, então, quando vocês clicam na lacuna, aparecem as 3 opções embaixo aqui na tela, provavelmente, para você poder escolher uma delas. Aí é só você clicar na opção que você acredita que é a opção correta, e lá embaixo você clica em próximo e aí vai para a próxima pergunta, se só tiver uma sentença na tela. Geralmente eu até acredito que nesse caso específico tem mais do que uma sentença só na tela. Aí, como eu mencionei, tem momentos em que você tem somente uma sentença e tem momentos onde você tem, aí você já tem mais como um texto mesmo, né? Então, agora seria já tá no 4º tipo diferente, né? Temos 1, 2, 3, 4 tipos diferentes. Eles são um pouco diferenciados, são 2 de diálogos e 2 de lacunas, mas um entre outro tem uma diferençazinha ou outra. Então, inclusive, aqui você tem, aqui na última sentença, você tem uma sentença bem mais curta, você está no final. Aqui já está no meio. Então, quer dizer, não tem isso. A lacuna pode estar no começo, pode estar no meio, pode estar no final, tanto faz. Agora, uma curiosidade é que você não vê mais de uma lacuna na mesma sentença. O LinguiSkill, ele é um teste que ele muda. Ele é um teste chamado de teste adaptativo. É uma inovação que a Cambridge trouxe. Então, à medida que você vai fazendo a prova, ela vai ficando mais difícil. Então, as primeiras perguntas sempre são bem mais fáceis, e aí, então, a partir daí, elas vão ficando cada vez mais difíceis. Então, pode muito bem acontecer de tá começando a ficar difícil demais, é porque simplesmente está num nível, às vezes, até mais alto do que o seu. E aí, se você errar, ele volta um nível para baixo e assim vai, até ele acreditar que ele tem informação suficiente para poder dar a sua nota. Então, aqui, por exemplo, você só tem uma lacuna por sentença. Você pode ter mais de uma lacuna por sentença, você pode não ter as opções e por aí vai. Então, só para poder dar uma geral em relação a esse ponto específico. Aí nós passamos um pouco mais para a questão mais interpretativa, né? Como eu mencionei um pouco mais cedo. Então, nesse caso, onde nós temos mais interpretativo, a pergunta não é simplesmente de uma coisa muito técnica. É para ver, igual no português, para ver se você realmente conseguiu compreender qual é a mensagem que está sendo passada no texto. Nós temos aqui as diferentes opções. Aqui, por exemplo, a gente não fez essa questão por causa das opções, mas a gente pode, por exemplo, dar uma olhada no texto. Então, por exemplo, olhando esse texto aqui, tem alguma palavra, algum verbo, algum substantivo que vocês não conhecem, não viram antes? Tranquilo. Agora uma coisa, eu acabei de entender aqui agora, é só o enunciado que está errado.
as opções estão corretas. Então, se a gente ignorar esse enunciado, a gente consegue fazer esse exercício aqui agora. É a segunda, não é? It's about aqui está o contrário, né? An unfriendly man. Então, temos uma pessoa que votou na segunda opção. Mais alguém vai poder dizer alguma coisa? Quer dizer alguma coisa sobre isso? Quer dizer qual é a opção que vocês escolhem? Se é a mesma ou se não é? Tem aqui outra resposta. Exatamente. A resposta correta is about an unfriendly man. Acaba ficando um pouco simples quando você pensa na terceira frase. He doesn't do anything for other people. Quando você lê essa sentença, tanto teaches children quanto shows children, os dois já passam a ser falsos. Porque seja lecionar, ou seja, mostrar alguma coisa para alguém, isso é fazer alguma coisa, não é? Então, se você não faz nada para ninguém, se ele não faz nada para ninguém, então não tem como ele nem lecionar e nem mostrar nada. But he's not very nice. So he's an unfriendly man. E é isso. Então, temos aqui um canal da Exchange, Soluções e Idiomas no YouTube, se vocês quiserem dar uma olhada, a gente está sempre postando coisas interessantes. No Instagram, nós, na verdade, temos não somente uma, mas duas páginas diferentes no Instagram, Exchange Idiomas e o Inglês Instrumental by Exchange. Separamos o instrumental, que tem um curso específico para o inglês instrumental, e na Exchange Idiomas você tem o geral, então você tem, né, tanto os cursos com os livros, quanto as preparações para os diferentes exames, etc. e tal. E para entrar em contato com a gente, vocês podem não somente mandar uma mensagem pelo Instagram, como podem também ter contato com a gente, entrar em contato com a gente através do WhatsApp. E nós temos aí, então, os 2 números de telefone do WhatsApp para vocês poderem entrar em contato com a gente. Para finalizar, alguém tem alguma pergunta, algum comentário, alguma coisa a dizer? É só uma pergunta, né? Claro, fica à Aproveitando, vontade. com relação ao A1, né? Você Sim. disse que tem essa gradação entre as perguntas mais fáceis. Numa percepção sua, assim, são muitas perguntas fáceis e poucas difíceis? Seria um meio a meio? Que eu acho que mais difícil já ficaria para um A2, para um B1, né? Mas eu imagino que para o A1 bastaria, assim, eu queria saber, assim, essa proporção, mais ou menos, entre perguntas fáceis e difíceis, se você tem essa ideia, só para passar essa percepção. Então, como ela é uma prova adaptativa, que tem os seus algoritmos lá por trás, né, a sua tecnologia, ela não tem um número fixo de perguntas. Ela pode tanto ter poucas perguntas, quanto ter muito mais perguntas. Obviamente, há um limite de tempo, se eu não me engano, é 90 minutos, mas eu não tenho propriedade sobre isso nesse momento exato. Mas ela pode terminar um pouco antes, como pode ir até o limite, até o sistema acreditar que já tem informação suficiente para poder dizer qual é o seu nível. E qual é o interessante? Um único exame, ele pode te dar um certificado de A1 até o C1, no mesmo exame. Antigamente, era um exame para cada nível, né? Então, um exame de A1, um de A2, um de B1, um de B2. Aí tem exame para criança, exame para adulto. Mas cada exame era só para uma coisa. Você passou no exame, você conseguiu aquele certificado. O LinguiSkill você pode tirar A1, A2, B1, B2 e C1 no LinguiSkill. Seja o LinguiSkill geral ou o LinguiSkill para business, que também temos essa variedade, né? O certificado de business do LinguiSkill. Então, de acordo com como você se sair na prova, o número de acertos e o número de erros que você tiver na prova, essa matemática, digamos, das suas respostas, é que vai definir tanto qual é o número de questões que você vai ter na prova, quanto qual é o certificado que você vai tirar.
Então, no mesmo exame, você pode tirar 1 ou pode tirar C1 no avançado, e os dois podem ter um número de questões até relativamente parecidas. Ele é uma coisa bem diferente assim mesmo, nesse sentido. Entendi. Mas em termos de dificuldade, não teria como a gente previamente ter uma noção, assim, se... Não, é porque, é o que eu te falei, ele passa por todas as dificuldades. Vai depender só e única e exclusivamente de você. Quanto mais você acerta, mais difícil o teste fica. Cada vez que você erra, o teste volta um pouco, fica um pouco mais fácil, para ter certeza se foi um lapso, se foi sem querer que você errou, ou se realmente você não sabe aquilo. Porque se você erra, ele volta e você acerta logo de cara, então ele continua te dando questões mais difíceis. Agora, se você erra 2, 3, bom, então acho que eu fui demais, deixa eu voltar e descer o nível um pouco mais. Aí volta o nível, aí continua naquele nível para ter certeza, aí dali ele pode abaixar de novo, porque você deu sorte, acertou 3 seguidas de um nível maior, ou ele pode pensar, não, ele está acertando tudo, então deixa eu colocar mais difícil de novo. Aí vai subir na dificuldade uma vez mais. Então ele é completamente dinâmico e variável nesse sentido. Vai depender. Por isso é que eu sempre digo, se você errar demais, não quer dizer que você foi mal. Porque vai depender de como você errou, aonde você errou. O errar demais pode simplesmente significar que você está indo tão bem que você está recebendo um monte de perguntas acima do seu nível. E aí, de repente, você erra elas todas e para e você conseguiu o nível que você queria, ou até um nível superior, porque você começou a receber perguntas muito mais complexas. Então, realmente é bem dinâmico nesse sentido. Beleza. Ok? Então, muito obrigado por vocês terem participado, terem vindo aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês possam entrar em contato com a Exchange no futuro próximo. Na segunda-feira que vem, se eu não me engano, a Rosângela volta, mas por hoje fui eu que estive aqui e espero que tenha sido à altura da expectativa de vocês. Muito obrigado, boa noite. Boa noite, obrigado. Tchau, gente, boa noite.